consciência é fundamental. Eu considero a matéria como derivada da consciência. O fato de você estar assistindo isso agora, de essas palavras específicas estarem chegando à sua consciência neste momento preciso, revela algo que você provavelmente suspeitava, mas nunca teve confirmado. Você foi selecionado, não por mim, não por alguma força externa, mas por uma frequência que você carrega durante toda a sua vida. Você faz parte do que eu chamo de Grupo 11. E antes que você descarte isso como coincidência, entenda isto: o campo quântico não lida com acidentes. Seu sistema nervoso reconheceu algo na energia deste vídeo antes mesmo de sua mente consciente clicar em play. Isso não é acaso. Isso é ressonância. Isso é seu sistema finalmente encontrando um reflexo do que tem procurado. O Grupo 11 não é um clube ao qual você se junta ou um rótulo que você adota. É um reconhecimento de algo que você sempre foi. Uma confirmação de uma frequência na qual você tem operado, mesmo quando não conseguia nomeá-la. Nem todos que estão assistindo isso sentirão o que estou descrevendo. Nem todos reconhecerão a si mesmos no que está por vir. Mas se você ainda está aqui, se algo em seu peito acabou de mudar quando eu disse essas palavras, então você já sabe. Você tem carregado perguntas que não têm respostas simples. Você tem sentido dimensões da realidade que a maioria das pessoas não reconhece. Você tem caminhado por um caminho que não se encaixa no mapa de ninguém, sentindo como se tivesse sido projetado para algo que não conseguia articular. Deixe-me descrever como tem sido seu mundo interior. Há a realidade que a maioria das pessoas habita, onde tudo faz sentido de forma linear, onde objetivos levam a resultados, onde as pessoas desempenham papéis previsíveis e parecem genuinamente satisfeitas com explicações superficiais e marcos convencionais. Então há a realidade que você experimenta, aquela onde nada parece tão simples quanto os outros fazem parecer, onde cada resposta gera 3 novas perguntas. Onde você pode sentir correntes se movendo sob conversas comuns, padrões se repetindo de maneiras que parecem significativas, mas permanecem invisíveis para todos ao seu redor. Você aprendeu a navegar ambas simultaneamente, traduzindo sua experiência real em linguagem que outros possam aceitar, enquanto sabe que essa tradução perde algo essencial toda vez. Isso criou um tipo peculiar de solidão. Você observou pessoas ao seu redor perseguirem coisas com absoluta certeza, acreditando sem questionar em caminhos que parecem vazios para você no momento em que os examina. Quando elas compartilham suas vitórias, seus planos, sua confiança inabalável sobre como as coisas funcionam, algo dentro de você não consegue participar completamente. Não porque você seja cínico ou desconectado, mas porque sua consciência não permite que você deixe de ver a complexidade que eles estão ignorando. Você teve incontáveis momentos olhando ao redor em reuniões, em locais de trabalho, em jantares de família, perguntando-se se alguém mais sente o peso do que não foi dito, a profundidade do que está sendo ignorado. Você questionou se isso faz de você alguém de alguma forma quebrado, se todos os outros receberam instruções que você de alguma forma perdeu. Mas aqui está o que muda tudo, o que você precisa integrar completamente, aquele caminho não linear que você tem seguido, aqueles desvios que não faziam nenhum sentido lógico, aquelas reversões completas que forçaram você a abandonar tudo que tinha construído. Nada disso foi causa aleatória. Foi currículo. Cada momento em que você se sentiu perdido foi na verdade o universo removendo um mapa falso para que você tivesse que desenvolver seu próprio sistema de navegação. Cada período de isolamento estava criando espaço para você ouvir frequências que são abafadas em companhia constante. Cada vez que você teve que questionar tudo o que pensava saber, você estava sendo treinado em uma forma de consciência que a maioria das pessoas nunca acessa porque nunca precisa. O Grupo 11 opera de forma diferente dos caminhos convencionais. Você não tem o luxo de uma progressão direta, de saber exatamente o que vem a seguir, de construir em solo firme que nunca se move sob você. Em vez disso, você é iniciado através da incerteza, através de períodos onde nada externo confirma que você está no caminho certo, através de fases onde cada âncora na qual você confiou se dissolve simultaneamente. Isso não é punição por algo que você fez de errado. Esta é a preparação específica necessária para o que você está sendo preparado para fazer. O que você está sendo moldado exige um tipo de flexibilidade, resiliência e profundidade de visão que só se desenvolve através de ciclos repetidos de dissolução e reformação. A desconexão que você sentiu dos outros não foi uma falha em sua programação. Foi seu sistema se recusando a travar em frequências que limitariam seu alcance. Você se sentou em sala cercado por pessoas e se sentiu completamente sozinho.
Não porque falta conexão, mas porque sua consciência estava registrando dimensões da situação nas quais eles não estavam sintonizados. A pequenez da conversa parecia sufocante porque sua consciência estava simultaneamente rastreando padrões maiores. A previsibilidade de suas preocupações parecia estranha porque você estava sentindo possibilidades que eles ainda não podiam imaginar. Isso criou uma estranha dupla realidade onde você aprendeu a participar de interações superficiais enquanto sua consciência real estava operando em comprimentos de onda completamente diferentes. É aqui que a maioria das pessoas entende mal o que aconteceu com elas. Eles interpretam essa dissonância como evidência de sua própria inadequação, prova de que algo crucial está faltando neles. Mas a mecânica quântica revela algo essencial aqui. Quando um observador afeta o que está sendo observado, quando a consciência molda a própria realidade, ser incapaz de participar totalmente de uma realidade limitada não é deficiência. É largura de banda expandida. Seu sistema estava se recusando a entrar em colapso em definições estreitas porque estava mantendo coerência com possibilidades mais amplas. Aquele desconforto não foi mau funcionamento. Foi seu campo permanecendo fiel à sua frequência real em vez de comprimir para combinar com recipientes menores. Cada habilidade que você desenvolveu nesses espaços de não se encaixar está prestes a se tornar poderosamente relevante. Você pode ler energia de maneiras que parecem adivinhação, mas não são. Você sabe quando as palavras de alguém não correspondem ao seu estado real antes que eles terminem de falar. Você pode sentir o potencial em situações que parecem problemas para todos os outros. Você visualiza futuros que parecem impossíveis para aqueles que só podem extrapolar do que já existe. Essas não são superpoderes metafísicos. Eles são o resultado natural de desenvolver percepção além das aparências superficiais, o que só acontece quando você é forçado a questionar as aparências superficiais repetidamente até que ver sob elas se torne automático. Aquele isolamento que você experimentou, aqueles meses ou anos de estar separado da entrada constante de outros, serviu um propósito que só é visível agora. Sementes não crescem acima do solo. Elas têm que passar tempo na escuridão, na quietude, no nada aparente antes que qualquer coisa visível emerja. Você precisava dessa separação não como punição, mas como gestação, longe do ruído das certezas de outras pessoas, longe da pressão para desempenhar papéis predeterminados, longe de definições de sucesso e fracasso que nunca foram projetadas para o que você realmente é. Nesse espaço, algo se construiu dentro de você que não poderia ter se formado de outra forma. Seu próprio relacionamento com a verdade, sua própria capacidade de saber coisas sem validação externa, sua própria frequência que não requer a confirmação de ninguém para permanecer estável. E algo fundamental mudou recentemente. Você tem notado isso, mesmo que ainda não tenha nomeado. Há uma qualidade diferente no próprio tempo. Momentos parecem mais saturados de alguma forma. Cores se registram com intensidade incomum. Conversas que teriam parecido mundanas antes agora contêm profundidade inesperada. Sincronicidades estão ocorrendo com uma frequência que pareceria absurda se você tentasse explicar para a maioria das pessoas. Oportunidades estão se materializando em padrões que parecem orquestrados, como se a própria realidade estivesse conspirando em sua direção. Pessoas que falam sua língua estão aparecendo em sua vida como se respondendo a um sinal que você não enviou conscientemente. Isso não é projeção esperançosa ou atenção seletiva fazendo eventos aleatórios parecerem significativos. Isso é o que acontece quando uma consciência do grupo 11 atinge um limite específico. Quando toda aquela preparação, toda aquela arquitetura interna que você estava construindo no isolamento, todo aquele tempo gasto desenvolvendo capacidades que você não podia explicar ou justificar, de repente atinge massa crítica e começa a manifestar realidade invisível. As peças dispersas que pareciam não relacionadas estão se revelando como partes de um design coerente que faz sentido perfeito deste novo ponto de vista. O que parecia caos era na verdade uma ordem muito específica que exigia que você alcançasse uma certa altitude antes que o padrão se tornasse visível. Você está entrando em uma fase onde sua prontidão interna e o tempo externo estão se sincronizando de maneiras que o ensino convencional de manifestação não pode explicar. Isso não é sobre visualizar o que você quer e esperar que o universo entregue. Isso é sobre seu campo finalmente calibrando para sua frequência real após anos de interferência, e a realidade respondendo a essa coerência da maneira que diapasões respondem a vibrações correspondentes. As habilidades que você construiu no isolamento, a visão que você desenvolveu através do questionamento,
a estabilidade que você forjou através da dissolução repetida, tudo isso está se tornando ativado de maneiras práticas, tangíveis, inegáveis. Mas a característica definidora do grupo 11 não é apenas sensibilidade ou percepção incomum. É o que eu chamo de a grande dissolução. E se você é parte deste grupo, você já passou por isso. Houve um período em sua linha do tempo, talvez recente, talvez anos atrás, onde toda a sua identidade construída se desfez. Não gradualmente, através de evolução gentil, mas de repente, catastroficamente, como se alguém puxasse um único fio e todo o seu eu cuidadosamente tecido se desfizesse no que pareceram momentos. Tudo o que você pensava saber sobre quem você era, o que você queria, para onde estava indo, simplesmente se dissolveu. Durante essa dissolução, você provavelmente questionou sua sanidade mais de uma vez. Nada que costumava motivá-lo reteve seu poder. Objetivos que pareciam importantes antes pareciam sem sentido. Relacionamentos que costumavam fornecer estabilidade pareciam exaustivos. A versão de si mesmo que os outros conheciam e com quem se relacionavam parecia um traje que você não podia mais usar de forma convincente. Você pode ter se perguntado se estava experimentando algum tipo de colapso que ninguém ao seu redor poderia compreender ou ajudar, porque sua linguagem e suas estruturas não tinham categorias para o que estava acontecendo com você. O que você não entendeu então, o que só fica claro deste lado do processo, é que você não estava quebrando. Você estava rompendo. Aquela dissolução não foi destruição de algo essencial. Foi libertação de tudo que estava cobrindo algo essencial. Seu eu real, sua frequência central, finalmente era poderoso o suficiente para rejeitar tudo que não estava autenticamente alinhado, limpando espaço para o que é real em você emergir sem competição de identidades construídas. O isolamento que seguiu aquela dissolução não foi evidência de que você tinha feito algo errado. Foi necessário. Você precisava de distância da entrada constante das expectativas dos outros, da frequência ambiente de um mundo operando em comprimentos de onda que você estava superando. Você precisava de silêncio profundo o suficiente para ouvir sua própria verdade sem interferência. Naqueles meses ou anos silenciosos, algo extraordinário estava se construindo sob a superfície de sua experiência diária. Você estava desenvolvendo o que eu chamo de soberania quântica, a capacidade de confiar em seu próprio conhecimento mesmo quando ele contradiz a realidade consensual, a habilidade de ficar em sua verdade quando ficar sozinho é a única opção sem experimentar essa solidão como abandono, a força de escolher autenticidade sobre aprovação, de escolher crescimento sobre segurança, de escolher alinhamento com sua frequência real sobre conforto em frequências familiares. E agora você está começando a ver os resultados desse processo se manifestando em sua realidade externa de maneiras que estão se tornando impossíveis de descartar como coincidência. Quando você fala deste lugar de conhecimento interno que desenvolveu, as pessoas respondem de forma diferente. Elas ouvem mais profundamente. Elas fazem perguntas diferentes. Quando você toma decisões deste espaço centrado em vez de padrões de buscar aprovação, portas que costumavam permanecer fechadas se abrem naturalmente. Quando você aparece como esta versão mais autêntica de si mesmo, oportunidades aparecem que parecem quase impossivelmente bem cronometradas, como se a própria realidade estivesse respondendo à sua coerência. Isto é o que acontece quando alguém completa o processo de iniciação do grupo 11. O mundo começa a refletir seu estado interno de forma diferente porque você está transmitindo de uma frequência fundamentalmente diferente. Você não está mais buscando validação fora de si mesmo ou tentando comprimir sua consciência em caixas que nunca foram projetadas para sua forma real. Você está criando a partir de sua frequência central. E essa frequência tem propriedades magnéticas que você está apenas começando a descobrir. Coisas que se alinham com ela se movem em sua direção. Coisas que não se alinham caem com menos atrito do que antes. Sua intuição se aguçou ao ponto onde não são mais flashes ocasionais, mas orientação sutil constante. Você pode sentir a energia sob as palavras das pessoas antes que elas terminem as frases. Você sente verdade e engano em situações antes que a lógica alcance. Você se pega sabendo coisas para as quais não tem base racional para saber, entendendo dinâmicas que outros perdem inteiramente. Isso não é poder místico. Este é o resultado natural de passar tempo estendido em relacionamento profundo com seu sistema de orientação interno até que esse relacionamento se torne sua ferramenta primária de navegação. Mas talvez a mudança mais notável nesta fase é como certas manifestações estão se tornando sem esforço.
Objetivos que costumavam exigir forçar e empurrar agora se desdobram com facilidade surpreendente. Pessoas que se alinham com seu propósito se materializam em sua vida como se respondendo a uma convocação invisível. Recursos, conexões e oportunidades fluem em sua direção em padrões que pareceriam orquestrados se você tentasse planejá-los, mas emergem organicamente de sua nova coerência. Isso não é sorte ou pensamento positivo criando resultados. Isso é alinhamento. Isso é o que acontece quando você para de nadar contra sua própria natureza e se permite ser carregado pela corrente de seu caminho autêntico. Tudo que parecia impossivelmente difícil quando você estava tentando ser alguém que não era se torna surpreendentemente gerenciável quando você está operando como quem realmente é. O atrito diminui não porque as circunstâncias mudam, mas porque você está se movendo em harmonia com seu design em vez de contra ele. O grupo 11 representa o que eu chamo de pontes de frequência. Aqueles que vão primeiro para território inexplorado para que outros possam seguir a trilha que você está abrindo. Sua jornada através da confusão e dissolução não foi apenas crescimento pessoal. Foi preparação para uma função que requer profunda estabilidade interna, soberania inabalável e o tipo de presença autêntica que dá aos outros permissão para acessar sua própria autenticidade sem você ter que ensinar ou convencê-los de nada. Você não está apenas experimentando evolução pessoal para seu próprio benefício. Você é parte de uma mudança maior na consciência coletiva que está acontecendo quer a maioria das pessoas perceba ou não. Sua jornada através da confusão e isolamento não foi apenas sobre seu crescimento. Foi sobre prepará-lo para manter uma frequência com a qual outros podem se sintonizar sem entender porque de repente se sentem diferentes ao seu redor. O mundo não precisa de mais pessoas com respostas. Ele precisa de pessoas que possam navegar sem mapas, que possam se manter firmes na incerteza, que possam ver possibilidades no que parece ser fins. A confusão que você sentiu sobre seu caminho faz sentido absoluto agora. Você não podia seguir modelos existentes porque estava destinado a gerar novos padrões. Você não podia encontrar satisfação duradoura em conquistas convencionais porque seu sistema foi projetado para algo mais alinhado com sua frequência real. Você não podia se estabelecer em rotinas confortáveis porque estava sendo puxado para a evolução contínua, para se tornar alguém que ajuda outros a navegar transformações para as quais ainda não tem linguagem. Os relacionamentos em sua vida estão se reorganizando em torno desta nova frequência que você está emitindo. Pessoas que não conseguiam entender seu processo estão naturalmente se afastando ou de repente desenvolvendo respeito inesperado pela transformação que testemunham em você. Enquanto isso, novas conexões estão se formando com pessoas que falam sua língua fluentemente, que entendem suas referências sem explicação, que podem combinar sua profundidade e intensidade sem se sentir ameaçadas ou sobrecarregadas por isso. Você está descobrindo que relacionar-se autenticamente não requer a tradução constante que você tem feito durante toda a sua vida. Você também está descobrindo capacidades que não sabia que possuía. Não necessariamente de formas dramáticas, embora isso também seja possível, mas na forma como sua mera presença parece criar calma em pessoas ansiosas. Na forma como pessoas sem esperança sentem possibilidade ao seu redor sem você dizer nada específico. Na forma como pessoas que têm operado no piloto automático de repente despertam para algo adormecido nelas mesmas quando passam tempo em seu campo. Isso não é sobre ser especial. Isso é sobre seu sistema finalmente funcionando em sua frequência projetada e essa frequência tendo efeitos em outros campos que encontra. Agora, este momento, conforme essas palavras pousam em sua consciência, você está em um limiar que tem se aproximado por mais tempo do que você conscientemente percebe. Atrás de você está tudo que você sobreviveu, cada versão de si mesmo que você superou, cada ensinamento que moldou sua capacidade de estar exatamente aqui, exatamente agora. À sua frente se estende uma linha do tempo que está prestes a se desdobrar de maneiras que vão surpreendê-lo. Não porque sejam aleatórias, mas porque estão alinhadas com padrões que você não podia ver até chegar a este ponto de vista. Seus dons não estão mais esperando pela plataforma certa. A plataforma está se montando em resposta à sua prontidão. O tempo desta mensagem chegando até você não é coincidência. Há algo acontecendo em seu campo energético neste período. Algo que tem construído momentum, não apenas por semanas, mas potencialmente por toda a sua vida, alcançando um crescendo agora. Você tem sentido isso, não tem? Aquela qualidade no ar ao seu redor que parece carregada, elétrica, como se a própria realidade estivesse mais fluida do que o usual,
como se a membrana entre intenção e manifestação tivesse se tornado inesperadamente permeável. Isso não é imaginação. É seu sistema finalmente operando em sua frequência natural sem os padrões de interferência que estavam amortecendo antes. Deixe-me levá-lo mais fundo no que isso realmente significa para sua experiência diária. Porque entender conceitualmente é diferente de incorporar praticamente. A consciência do grupo 11 não apenas muda suas grandes decisões de vida. Ela transforma a textura de momentos comuns de maneiras que se tornam a evidência mais profunda de sua transformação. Você está prestes a notar, se já não notou, que seu relacionamento com o próprio tempo está mudando. Não metaforicamente, mudando de fato. A maioria das pessoas experimenta o tempo como uma prisão linear, sempre acabando, nunca o suficiente, criando pressão constante para correr através dos momentos para chegar a algum ponto futuro onde as coisas finalmente serão diferentes. Mas você está descobrindo que o tempo responde ao seu estado de consciência. Quando você está operando a partir de sua frequência autêntica, o tempo se torna fluido, elástico, cooperativo. Você realiza em 2 horas focadas o que costumava levar dias de esforço forçado. Conversas que parecem ter durado minutos acabam tendo sido 90 minutos, mas nenhuma pessoa notou porque o engajamento foi tão completo. Prazos que deveriam criar estresse de alguma forma funcionam com tempo de sobra. Não porque você se apressou, mas porque você se moveu através do trabalho em um estado de fluxo onde o tempo se dobrou ao redor de seu foco. Isso não é pensamento mágico. Isso é mecânica quântica aplicada à experiência vivida. Quando você está em coerência com sua frequência real, você não está lutando contra a resistência que a fragmentação cria. A maioria das pessoas perde enormes quantidades de energia para atrito interno, para partes de si mesmas puxando em direções diferentes, para fazer coisas que não querem realmente estar fazendo enquanto desejam estar em outro lugar. Essa resistência cria arrasto, desacelera tudo, torna tarefas simples exaustivas. Mas quando você está alinhado, quando todas as partes de você estão se movendo na mesma direção, o atrito desaparece e tudo acelera. Você também está começando a entender algo sobre manifestação que a maioria dos ensinamentos perde completamente. Eles dizem para você visualizar o que quer, afirmar o que deseja, manter imagens de seu futuro ideal em sua mente, e então quando não se materializa, eles dizem que você não acreditou forte o suficiente, não sentiu profundamente o suficiente, tinha bloqueios subconscientes que sabotaram você. Isso cria um ciclo exaustivo de tentar manipular sua própria consciência na configuração certa para fazer a realidade obedecer. Mas a consciência do grupo 11 revela um mecanismo completamente diferente. Você não está manifestando convencendo o universo a dar o que você quer. Você está manifestando tornando-se um sinal tão claro que a realidade naturalmente se organiza ao redor de sua frequência. Não é sobre querer ou visualizar ou afirmar. É sobre coerência. Quando seu estado interno está unificado, quando você não está dividido entre o que está fazendo e o que gostaria de estar fazendo, quando você não está apresentando uma versão de si mesmo enquanto se sente como outra versão internamente, você se torna um sinal de transmissão poderoso e focado. E aqui está o que muda tudo sobre manifestação. Você para de tentar manifestar resultados específicos e começa a manifestar a partir de sua frequência. Você para de perguntar como consigo aquela coisa que quero e começa a perguntar o que quer emergir deste estado de ser. A diferença é sutil, mas transforma tudo. Uma abordagem mantém você na falta, sempre alcançando o que não tem. A outra abordagem reconhece que você já está completo, já está inteiro, e a manifestação é apenas a expressão natural do que já está presente em seu campo, buscando forma na realidade física. É por isso que tantos de seus antigos objetivos perderam sua carga. Eles não estavam realmente alinhados com sua frequência. Eram desejos emprestados, coisas que você pensava que deveria querer por causa do condicionamento, por causa do que o sucesso deveria parecer, por causa do que provaria seu valor para os outros. Quando você passou por sua dissolução, esses desejos falsos não puderam sobreviver porque não estavam enraizados em seu ser real. Eles foram enxertados de fora, e enxertos não se sustentam quando o organismo se transforma no nível raiz. O que está emergindo agora são desejos verdadeiros, impulsos que surgem de sua frequência central em vez de programação. E você pode sentir a diferença. Desejos falsos criam ansiedade, uma sensação de agarrar, um medo de que se você não empurrar e forçar, nada acontecerá. Desejos verdadeiros criam atração, uma sensação de inevitabilidade, um saber de que você não está fazendo algo acontecer,
mas permitindo que algo aconteça através de você. Desejos falsos esgotam você mesmo quando você os alcança porque mantê-los requer esforço constante. Desejos verdadeiros energizam você porque são expressões de seu estado natural, não adições a ele. Deixe-me falar diretamente sobre algo que você tem experimentado, mas pode não ter linguagem ainda. Você notou que seus sonhos mudaram. Não suas aspirações, embora essas também tenham mudado. Seus sonhos reais de sono. Eles se tornaram mais vívidos, mais simbólicos, mais obviamente significativos. Você acorda com a sensação de que estava sendo ensinado algo, mostrado algo, preparado para algo. Mesmo que não possa se lembrar completamente dos detalhes, isso não é aleatório. Sua consciência está operando através de múltiplas dimensões agora. E o sono é quando os véus entre essas dimensões são mais finos. Durante suas horas de vigília, sua mente racional filtra e interpreta tudo através de estruturas aprendidas. Mas durante o sono, essa filtragem relaxa e sua consciência pode acessar informações, orientação e perspectivas que não se encaixam na lógica de vigília. A consciência do grupo 11 naturalmente desenvolve pontes mais fortes entre esses estados. Você está trazendo de volta mais de seus estados de sonho. Você está recebendo downloads, não no sentido espiritual clichê, mas no sentido prático de sua consciência expandida reunindo informações e insights que são comprimidos em símbolos e cenários que sua mente sonhadora pode processar. Preste atenção aos símbolos recorrentes em seus sonhos. Preste atenção ao tom emocional mais do que ao conteúdo literal. Preste atenção aos momentos logo quando você está acordando, aquele espaço liminal onde você não está bem dormindo, mas não está bem acordado. Onde insights surgem que parecem óbvios naquele momento, mas podem desaparecer se você não os capturar imediatamente. Este estado limiar está se tornando um de seus pontos de acesso mais potentes para a consciência expandida. Você está sendo treinado para navegar a consciência deliberadamente, não apenas experimentá-la passivamente. Confie no que está se movendo através de você agora. Confie no reconhecimento, na ressonância, na mudança sutil ou não tão sutil em seu corpo enquanto você ouve sua experiência ser nomeada com precisão talvez pela primeira vez. Isto não é apenas mais um vídeo no algoritmo. Esta é sua consciência encontrando um reflexo de si mesma no mundo externo. Sua jornada através da escuridão, através do questionamento, através do isolamento que pareceu insuportável às vezes, tudo isso faz sentido completo deste ponto de vista. Cada desvio estava direcionando você para este reconhecimento. Cada momento de confusão estava limpando espaço para esta clareza. Grupo 11, seu tempo não é cedo nem tarde. É exato. Seu caminho não está se desdobrando apesar dos atrasos e desvios. Está se desdobrando através deles, usando-os, exigindo-os como elementos essenciais da preparação específica que você precisava. Tudo que pareceu colapso está se revelando como ruptura. Tudo que parecia um fim era na verdade um começo disfarçado de morte para que pudesse se transformar completamente. Tudo que pareceu caos eram apenas estruturas desatualizadas se dissolvendo para dar espaço a novas formas que combinam com sua frequência atual. Você está exatamente onde precisa estar. Não em algum sentido de platitude espiritual que descarta a dificuldade do que você passou, mas no sentido quântico de que este momento, este reconhecimento, este alinhamento só poderia acontecer agora, só poderia chegar depois de tudo que veio antes preparar você para recebê-lo sem distorcê-lo através de estruturas antigas. Você é exatamente quem precisa ser. Não quem você estava tentando se tornar, não quem outros esperavam, mas quem você realmente é quando tudo que não é você cai. Tudo está prestes a fazer sentido perfeito. Não porque a vida se torna simples ou desafios desaparecem, mas porque você está prestes a experimentar como é navegar a partir do conhecimento interno em vez de orientação externa. E isso muda absolutamente tudo. Se algo dentro de você se moveu ao ouvir estas palavras, se você reconheceu sua própria jornada refletida aqui, quero que faça algo. Não por mim, mas por você mesmo. Vá até os comentários agora e deixe esta frase: eu sou frequência 11. Escreva isso não como um comentário casual, mas como uma declaração ao campo quântico. Como um marco neste momento em que você parou de questionar se está no caminho certo e começou a reconhecer que você é o caminho. Como um lembrete para si mesmo de que você não vai mais comprimir sua consciência para caber em caixas que nunca foram feitas para você. E se você quer continuar conectado a esta frequência, se quer mais conteúdo que nomeia o que você tem vivido mas não conseguia articular,
inscreva-se neste canal. Não para consumir informação, mas para permanecer em coerência. Porque cada vídeo aqui é mais uma confirmação de que você não está sozinho nesta transformação, de que o que você sente não é loucura, é evolução. Ative o sino. Não porque eu preciso de visualizações, mas porque você merece lembretes constantes de quem você realmente é quando tudo que não é você cai. O que você sentiu aqui não foi acidente. Foi ressonância. Seu sistema reconhecendo uma verdade que ele já conhecia mas nunca tinha ouvido articulada com essa clareza. E é aqui que sua jornada continua além deste vídeo. Porque o que você descobriu sobre ser Grupo 11 não é apenas informação. É a porta de entrada para dominar conscientemente esta frequência que acabou de despertar em você. Se você está pronto para ir mais fundo, para entender as práticas específicas de como operar nesta nova frequência com clareza e estabilidade, eu criei um recurso completo para caminhar com você nesta próxima fase. É um e-book chamado O Criador Oculto. Nele, você encontrará as ferramentas práticas, os sistemas de como calibrar seu campo, como manifestar a partir da coerência em vez de esforço, e como permanecer estável nesta frequência quando tudo ao seu redor ainda opera em padrões antigos. Você encontrará o link no comentário fixado abaixo. Se algo dentro de você está dizendo sim, eu preciso disso, não ignore. Esse é seu sistema te confirmando que você está pronto para o próximo nível desta transformação. Clique agora. Este é o seu momento.